Bom dia! Então hoje, terça-feira, com essa chuvinha agradável, porque o nosso estado precisa de encher seus rios com água, porque nós sabemos que está acontecendo uma seca, então nós agradecemos a Deus por esse momento de chuva, né? E hoje nós vamos para o penúltimo capítulo do livro da honra ao perdão divino. Abre aspas. O orgulho faz com que nos vejamos como vítimas. A nossa atitude então é: fui maltratado e mal entendido. Então tenho justificativa para meu comportamento. Porque achamos que somos inocentes e que fomos falsamente acusados, retemos o perdão. Embora a verdadeira condição do nosso coração esteja escondida aos nossos olhos, não está escondida de Deus. Só porque fomos maltratados, não podemos nos agarrar à ofensa. Construímos muros quando somos feridos, para salvaguardar nosso coração e prevenir futuras feridas. Selecionamos todos os que nos devem algo. Negamos-lhes o acesso até que nos paguem tudo o que devem. Abrimos nossa vida só àqueles que acreditamos estarem do nosso lado. Frequentemente, essas pessoas que estão do nosso lado estão ofendidas também. Dessa forma, em vez de ajudar, colocamos pedras adicionais em nossos muros, sem sabermos exatamente como aconteceu. Esses muros se tornam prisões. A essa altura, não apenas tomamos precaução em relação àqueles que entram, mas também, aterrorizados, não nos aventuramos a sair da fortaleza. Esta passagem está no livro A Isca de Satanás, de John Bevere. John Bevere se refere em sua obra sobre o refinamento necessário que Deus opera em nossas vidas para extrair o ouro puro, necessário a um coração maleável, diferente de quando nos encontramos cheios de outros minerais pesados, entre parênteses, cobre, ferro, zinco. Aqui representando impurezas como falta de perdão, amargura, ódio e inveja. Ocorre que o processo descrito em Isaías 48:10, abre aspas, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. É elaborado durante a aflição, na qual comumente vivemos fugindo. Esses momentos de aflição podem ser como aqueles que vivi, a partir da minha constatação de ter sido traída por meu esposo, esquecendo-me, no entanto, de que jamais fui negligenciada ou colocada de lado por meu amado Senhor. Porém, necessito ter um coração maleável como o ouro no processo de derretimento para voltar a me relacionar com Deus, como fora no passado, quando no momento de minha conversão, meu primeiro amor. Em momento posterior, John Bevere fala do perigo de filtrarmos tudo em nossas vidas, passando pelas feridas passadas e experiências ruins que acumulamos, dificultando nossa fé em Deus e em seu amor ágape, ou amor incondicional. Nesse aspecto, debruço-me sobre o fato de que o nome da célula, abre parênteses, grupo de oração semanal, modelo baseado na igreja primitiva, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, fecha parênteses, da qual eu estive à frente por quase 2 anos, antes dos fatos que desencadearam todo o abalo em meu casamento, se chamava Ágape. Escolha, inclusive, que fora feita sob a inspiração do Espírito Santo. Eu realmente crera, naquele momento, no amor sacrificial de Jesus como amor ágape, o qual, passando pela entrega na cruz do Calvário, nos levará, juntamente com nosso mestre e pastor, à glorificação, no fim de nossa caminhada aqui, e
enquanto aqui estamos tornando-nos aptos a viver essa modalidade de amor. Porém, ao insistirmos em reter o perdão, nutrindo-nos de mágoas, abre aspas, duvidamos de sua bondade e fidelidade, uma vez que o julgamos pelos padrões dos homens em nossa vida. Mas Deus não é um homem, ele não mente. Abre parênteses, Números 23:19, fecha parênteses. Seus caminhos não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Entre parênteses, Isaías 55, de 8 e 9. E pior, segundo o mesmo autor, temos uma grande tendência de distorcermos a palavra de Deus em nosso favor, pois, abre aspas, o conhecimento da palavra sem amor é uma força destrutiva, porque nos incha de orgulho e legalismo. Entre parênteses, 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Isso faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos, porque não somos capazes de perdoar, fecha aspas. Fico feliz por ter a oportunidade de ler a obra A Isca de Satanás, de John Bevere, novamente. Desta feita, para concluir que, abre aspas, não importa o quanto você tem se atualizado em novas revelações, seminários e escolas bíblicas. Não importa quantos livros você tem lido ou quantas horas passa orando e estudando. Se você foi ofendido e recusa-se a perdoar e arrepender-se do pecado, ainda não alcançou o conhecimento da verdade, está em engano e ainda confunde outros com sua vida hipócrita. Não importa qual a revelação, seu fruto terá uma história diferente para contar. Você se tornará uma fonte de águas amargas que levarão ao engano e não à verdade. É do mesmo livro, A Isca de Satanás, de John Bevere. Em outro momento, no me debruçar sobre a obra já citada, quando o autor explana sobre a história bíblica de José do Egito, o qual, por honrar a Deus acima de tudo e crer nos sonhos que o próprio Deus colocou em seu coração, foi jogado no cárcere, o pior tipo de prisão que se possa imaginar, e isso lhe sobreveio após ser vendido como escravo dos seus irmãos, mantendo-se puro até o fim, ante os avanços sexuais da esposa de seu patrão, fugindo de suas investidas e, apesar disso, ser encarcerado por aquele motivo, sem o direito de qualquer defesa. Entre parênteses, 1 Reis 22, 27. A respeito de sofrer traição injustamente, o comentário de John Bevere chamou minha atenção. Abre aspas. Você consegue imaginar seus pensamentos na escuridão úmida do calabouço? Eu sirvo ao meu Senhor com honestidade e integridade. Eu servi ao meu Senhor com honestidade e integridade por 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Fui leal a Deus e ao meu Senhor diariamente, fugindo da imoralidade sexual. Qual foi a minha recompensa? O calabouço. Quanto mais tento fazer o que é correto, a situação piora. Como Deus pôde permitir isso? Será que meus irmãos poderiam roubar também a minha promessa de Deus? Porque este Deus poderoso, o Deus da aliança, não intervém em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida de seus servos? Por que eu? Que fiz para merecer isso? Apenas criei que ouvi a voz de Deus. Tenho certeza de que ele lutou com esses pensamentos ou pensamentos parecidos. José tinha uma liberdade muito limitada, mas ainda assim tinha o direito de escolher a reação a tudo o
que estava acontecendo com ele. Será que sentia-se ofendido e amargurado com seus irmãos e até com Deus? Desistiu de ter esperança no cumprimento da promessa, privando-se da última coisa que ainda lhe dava motivação para viver? Fecha aspas. E eu, por tanto tempo me julguei mais fiel que meu esposo. Fui leal ao meu Senhor diariamente, fugindo da imoralidade sexual. Qual foi a minha recompensa? E daí por diante. Tudo sobre mim, orgulho, puro orgulho. Nada era sobre Deus, tudo era sobre mim. Quem ler a história de José, filho de Jacó, Gênesis, a partir do capítulo 37, poderá constatar que eu agia de modo diverso de José. Nutri todos aqueles sentimentos terríveis: rejeição, raiva, tristeza, solidão, medo ante as ameaças de toda sorte. Abre parênteses, no meu caso, por vezes até mesmo imaginárias, de desamparo e abandono, em virtude do transtorno bipolar que acomete minha mente. Fecha parênteses. Confesso que foi muito difícil me deparar com essas verdades, que, como disse minha melhor amiga no auge de minha dor, abre aspas, você não será a última a passar por isso, mas tem coisas piores acontecendo com as outras pessoas, fecha aspas. Havia necessidade urgente de que eu me recuperasse e voltasse a crer na soberania de Deus, vivendo verdadeiramente dependente de sua vontade soberana. O exemplo de José do Egito me alertou para o futuro de toda a minha caminhada natural e espiritual, a partir do que acontecer em minha vida nos últimos anos. Abre aspas. Talvez, quando José teve seus sonhos, os tenha visto como uma confirmação do favor em sua vida. Ele ainda não havia aprendido que a autoridade é dada para servir e não para separar. Geralmente, nos processos de treinamento, enfocamos a impossibilidade de nossas circunstâncias em vez da grandeza de Deus. Como resultado, sentimos-nos desencorajados e necessitamos de alguém que sirva de culpado. Então, buscamos aquele que nos causou todo o nosso desespero. Quando enfrentamos o fato de que Deus poderia ter evitado toda nossa confusão e não o fez, frequentemente o culpamos. Fecha aspas. Nada de culpar a Deus. Esse texto está na Isca de Satanás, de John Bevere. E se não elegermos Deus como culpado, tendemos a culpar os outros. Abre aspas. Para José, tudo se resumia em seus irmãos. Eles eram a força que o jogara no calabouço. Provavelmente José pensava como as coisas seriam diferentes quando estivesse no poder, quando Deus lhe desse a posição de autoridade que viu em seu sonho. Como tudo teria sido diferente e se seus irmãos não tivessem abortado seu futuro. Quantas vezes vemos nossos irmãos e irmãs caindo na mesma armadilha de culpar os outros? Por exemplo, se não fosse minha esposa, poderia estar no ministério. Ela tem impedido e destruído muito aquilo com que sonhei. A lista é interminável. É muito fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Sabemos que nossa decepção e nossa mágoa são culpa deles. Fecha aspas, do mesmo livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Hoje tenho noção de que, além de desejar viver uma vida plena com Deus e alegre com as pessoas ao meu redor, sou referencial a algumas dessas mesmas pessoas.
não por ser melhor que elas, mas por ter um testemunho de vida como este que venho narrar nesta obra. Mas John Bevere garante, abre aspas, gostaria de enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio poderá tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém a não ser Deus detém seu destino, fecha aspas. Está na mensagem Desistir não é uma opção, de Joyce Meyer. Para discorrer a respeito de José do Egito, na sua louca trajetória, do poço onde seus irmãos o jogaram até o maior posto de comando do palácio do Egito, Joyce Meyer nos adverte para o que Deus faz nesse período entre o poço e o palácio. Abre aspas. Ele não faz coisas ruins, mas quando nós confiamos nele, ele pega as coisas ruins e realmente faz coisas boas em nossas vidas. Fecha aspas. Eis o princípio contido naquele texto bíblico de Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Fecha aspas. Quem pode transformar coisas ruins em coisas boas? Só Deus. Fecha aspas. Lógico que isso se refere às trajetórias durante a vida, de um lugar de circunstâncias adversas ao centro da vontade de Deus, ou seja, para chegarmos aos seus propósitos. Sabemos como nos é aflitivo percorrermos de um lugar de abandono e desconforto para aquele lugar que sabemos ser o que Deus tem para nós. Joyce nos encoraja, abre aspas, quando estamos no caminho, Ele nos dará poucos vislumbres ao longo do caminho. Temos que aprender a fazer o que é certo enquanto sofremos. Não há diabo que vai impedir que você saia do poço em direção ao palácio, fecha aspas. É certo que, como Joyce admite, abre aspas, quando você tem uma grande visão, não fica animado com pouco, fecha aspas. Porém, podemos ter certeza ainda, segundo as palavras de Joyce, que, abre aspas, com ele, entre parênteses, Deus, você nunca é reprovado. Você apenas continua fazendo aquisições, ações, até passar esse período. Pare de lidar com as coisas que Deus já esqueceu. Fecha aspas. É forte o vídeo de Joyce Meyer com relação à nossa postura diante do esperar em Deus. Sirvo-me de todos estes comentários pelo simples motivo de me identificar grandemente àquela mulher de Deus. Quando constata em sua caminhada com o Senhor nos momentos de crise, o aquietar-se. É na crise que vejo as oportunidades que tenho recebido de amar outras pessoas. Nos dizeres de Joyce, abre aspas, a única maneira de derrotar o diabo é fazendo tudo que for possível para você fazer, pois a única maneira de derrotar o mal é fazendo coisas boas. Dê um olho roxo no diabo pelas coisas que ele fez a você no passado, fecha aspas. Até posso visualizar a cena teatralizada por Joyce. Realmente acredito que não adianta fazer cara feia para o diabo. Isso é normal para ele. Esse ser, abre aspas, inimigo dos que amam a Deus e escolhem fazer a sua vontade, fecha aspas, está acostumado com cara feia. Fazer isso é agir na carnalidade, a qual é e sempre será seu combustível preferido. Agir no amor é algo que surpreende Satanás e o afasta. Chego ao final do ano, por vezes, achando-me com o coração ainda sofrido. Apesar do perdão declarado ao meu esposo e a tentativa de me esquecer da vida da ex-amante em virtude de recaídas do espírito de comparação, a respeito do qual luto como o apóstolo Paulo fazia com o espinho na carne,
Vejo-me confrontada o tempo todo com o meu passado recente. Em relação ao espírito de comparação, faço minha as palavras de Helena Tanuri, abre aspas. Eu conheço bem o poder destrutivo deste sentimento chamado inveja. Durante anos lutei contra ele e nem sempre saí vencedora. O que precisamos entender é que, muito além de um sentimento, inveja é pecado. Em Romanos 1,29, o apóstolo Paulo coloca a inveja no mesmo grupo de prostituição, malícia, avareza, maldade, homicídio e outros. O invejoso se torna prisioneiro da frustração e da infelicidade, sendo impedido de florescer e frutificar. Atrofiado, fica reduzido às comparações e competições e, na maioria das vezes, cai em outros pecados. Como maledicência, mentira, soberba e hipocrisia. Na minha busca por libertação, entendi que esse problema começa na insatisfação. Eu não gostava de quem eu era e nem do que eu tinha. Vivia cativa de um sentimento de inadequação. Tudo que era dos outros parecia melhor. Fecha aspas. Esse texto foi falado por Helena Tanuri. Ocorre que, a todo momento, chegam a mim pessoas vindas daquela cidade em que residia por tantas décadas para andar comigo na congregação da igreja local, principalmente através do pequeno grupo de que eu faço parte. O mais extraordinário desses momentos se deu com a vinda de uma pessoa que participou na cidade de Lages de minha célula. Pessoa que eu e meu esposo íamos buscar em casa para a reunião semanal, em virtude do estado depressivo em que ela se encontrava. De repente, após quase 4 anos sem ter notícias dela, fui surpreendida ao saber de sua mudança de residência para esta capital, Florianópolis, Santa Catarina. Vindo aquela amada irmã em Cristo, direcionada para o grupo em que eu e o Miguel estávamos inseridos, e, como antes, íamos buscá-la em casa toda semana. Hoje está completamente livre da depressão e creio que, assim como nós fomos tão sabiamente e maravilhosamente acolhidos na igreja local desta cidade, encontra-se crescendo nos caminhos do Senhor e atribui muito do que tem conquistado aqui ao apoio que eu e meu esposo temos ofertado em sua vida. Ademais, outras pessoas vindas de Lages têm sido direcionadas para nossos cuidados. Além disso, por vezes, sou cativa, até nisso, por vezes, sou cativa da comparação. Ou seja, querendo ter a mesma influência espiritual que possuía, sendo membro de diversos ministérios na igreja local de Lages. Graças a Deus, até mesmo nesta área estou sendo moldada ao cenário atual. Não preciso impressionar ninguém. Parece um recado de Deus. Abre aspas. De uma forma ou outra, você terá que lidar com seu passado. Já é tempo de tratar com essas lembranças. Jogue o passado no lixo e faça a minha obra, pois eu já te capacitei para isso. E sou eu, o Senhor, quem te garante. Lembre-se da palavra profética que você recebeu a respeito de não haver lugar onde você possa se esconder de mim. Tão somente deixe-se ser usada por mim. Eu não faço distinção de cidades. Aqui em Florianópolis ou em Lages, existem pessoas que só você pode tocar em suas almas doentes. Muitas, inclusive, com as mesmas mazelas e feridas que você. Fecha aspas. Quando li pela primeira vez a isca de Satanás, encontrava-me em outro momento. Todavia, necessitando dessa modalidade de escrito para me desvencilhar das ofensas dentro da igreja local. Ocorre que continuo convivendo no meio cristão evangélico, porém com um testemunho de vida um tanto contundente, do qual muitas pessoas poderão extrair ensinamentos advindos do agir de Deus em meu viver.
Desde a minha concepção, infância e adolescência miseráveis para os padrões psicossociais, estado de completa influência de espíritos de rejeição, adultério, impureza, suicídio, dependência química, entre outros, e pós-conversão, apesar de viver com adversidades e problemas como qualquer outra pessoa cristã ou não, mas, abre aspas, habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e naquela descansando, fecha aspas, e vivendo debaixo das suas asas, podendo nele confiar, sendo ele minha verdade, escudo e broquel, abre parênteses, Salmos 91, 1 e 4, adaptado, fecha parênteses, retratando o especial cuidado de Deus em todos os momentos e detalhes de minha vida. Hoje, ao findar este testemunho em forma de diário, obrigo-me, por fidelidade a Deus, a relatar a atual situação. Qual seja, aposentada, moro em um residencial lindo, com piscina, academia, próximo a tudo que necessito para uma vida saudável. Abre parênteses, beira-mar linda para caminhadas e vislumbrar lindos poentes diários, fecha parênteses. O que me fez lembrar do seguinte texto de Helena Tanuri, abre aspas, Deus nunca repete um pôr do sol. À viração do dia, ele faz um pôr do sol novo, como um beijo, dizendo, eu estou aqui. Desde que Deus abriu meus olhos para a importância da gratidão, Ele mesmo tem me desvendado dia a dia as dádivas cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Uma dessas milhares de dádivas é o entardecer, entre parênteses Gênesis 3, 8, de que o Eterno passeava pelo jardim na virada do dia. Ele buscava pelo homem e sua mulher, se mostrava a eles. Ah, quantos presentes! Quantas delícias! Presentes de um Deus que continua dizendo, eu sou, eu estou aqui, aquiete-se e preste atenção. Fecha aspas. Esse texto está no livro Frases Agatha Tanuri, Reflexões de Coração para Coração, página 22 de Helena Tanuri. Somente consegui me deliciar com esses presentes diários após me afastar de um passado maléfico e doentio, tão somente pela obra do Espírito Santo em minha vida. Só um Deus bom e galardoador, presenteador, daqueles que o buscam pode apagar décadas de pecado e opressão em um curto período de tempo, de acordo com a entrega a Ele de nosso coração. Na verdade, como está escrito no livro bíblico de Salmos 37,4, abre aspas, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos de teu coração, fecha aspas. Esse satisfazer os desejos de nosso coração, entre parênteses, atributos comunicáveis com incomunicáveis do Todo-Poderoso, fecha parênteses, passa pela contrapartida de termos relacionamento com Deus. E a cura e a libertação do homem desata as amarras que o prendem às trevas, entre parênteses, o mal, e o trazem ao centro da sua vontade soberana, que é, sem a menor sombra de dúvidas, satisfazer os desejos de nosso coração. Acrescenta-se a todas essas bênçãos impensáveis de nossa vida familiar, temos passado os dias, acrescenta-se a todas as bênçãos impensáveis de nossa vida familiar, temos passado os dias incríveis com nossos netos, especialmente com Alice, a mais novinha, filha de minha enteada, que reside mais perto que os demais. Meu esposo experimenta o milagre de ver remido o tempo de afastamento da sua filha desde a infância. E, para quem ainda se pergunta se pode haver mudança na vida das pessoas com a leitura desse testemunho, faço uma analogia com uma suposta entrevista do jornal Crônica de Jerusalém a Josafá. Nas palavras de Max Lucado, transcrevo o seguinte texto, abre aspas, Crônica de Jerusalém.
Espere, não posso escrever essa história, é muito bizarra. Quem acreditaria? Josafá, apenas escreva. Aqueles com pequenos problemas rirão. Os que enfrentam problemas de grandes dimensões orarão a Deus. Deixe-os decidir. Fecha aspas. Está no livro Quando Deus Sussurra o Seu Nome, de 2012, de Max Lucado. Então hoje nós ficamos por aqui. Eu creio que este capítulo também por isso foi um dos mais longos e é um dos mais profundos desse livro que eu escrevi, chamado Da Honra ao Perdão Divino. Eu espero que no dia de hoje você seja tocado por algo que o Espírito Santo me levou a escrever nessas páginas. E ficamos até amanhã, então. Um abraço.